estar aqui. Que alegria receber você aqui no canal. Quero agradecer muito pelo seu apoio, pelo seu carinho, pelo seu like, seu comentário. É com muito amor que recebo cada um de vocês. Gratidão. Hoje eu trago para você um convite, mas esse convite de hoje ele é um pouco diferente, porque pode ser que você não tenha resposta para ele ainda. Sim, pode ser que você não tenha resposta para o meu convite de hoje, nem de sim, nem de não, tá? À medida que eu for desenrolando, tirando os gomos da minha história, da minha reflexão, da minha palavra de hoje, você vai saber se tem resposta para esse convite, tá bem? À medida que eu for abrindo a minha costura, o meu bordado com esse texto de hoje, você vai entender por que eu tô falando desse jeito, tá? E aí você vai perceber se tem ou não uma resposta para esse convite que eu trago para você hoje, tá bem? E eu desejo que a minha palavra de hoje, costurada como flor, pontuada com estrelas, que ela possa, no tempo certo, fazer com que você encontre a resposta para esse convite, tá? Essa é a minha intenção muito amorosa. É com esse objetivo que eu estou aqui no canal. Está bem? Olha só, todos nós temos uma missão nessa vida, um propósito, não é verdade? Sim, nós nascemos com essa missão. E essa missão que a gente tem, ela independe da profissão que a gente exerça. E é a nossa missão de vida, o nosso propósito de vida, que vai influenciar todas as instâncias daí do nosso caminhar, da nossa trajetória, da nossa jornada. Sim. Só que muitas vezes a gente não tem clareza, a gente não tem a visão, a total clareza dessa missão nossa de vida tão cedo, tão depressa. Não é verdade? É sim. Independente de quando vai ser, né, o momento em que a gente vai descobrir qual é a nossa missão de vida, uma coisa é certa: você descobre o seu propósito de vida quando você percebe que o trabalho que você exerce, né, que o que você faz como trabalho, que está realmente transformando a vida das pessoas, que está fazendo diferença na vida delas. Quando você percebe que você está ajudando profundamente as pessoas com a sua obra, com o seu trabalho, com a sua marca. A nossa missão de vida, o nosso propósito de vida, ela está relacionada, ela está diretamente relacionada com o exercício das nossas habilidades, com o desenvolvimento das nossas habilidades. Também com o prazer que a gente tem naquilo que a gente faz, né? É muito mais do que você trabalhar só pelo salário, você trabalhar só para conseguir comprar aquele apartamento, aquele carro e fazer aquelas viagens. É muito mais que isso, não é verdade? E tem gente que passa aí a vida inteira sem descobrir qual é o seu propósito de vida, qual é a sua missão nessa vida. Tem alguma implicação nisso, algum problema nisso? Não, claro que não tem. Mas quando você descobre a sua missão nessa vida, você consegue perceber que a sua vida ganha um sentido maior. Você tem mais vivacidade, você tem uma vida com mais alegria, você vai ter mais vigor,
você vai ter mais felicidade, você vai ter mais satisfação, sim. E agora eu venho com mais um recorte da minha história, com um exemplo meu aqui, de como que eu descobri o meu propósito de vida, a minha missão de vida, tá? Eu morava no interior e eu sempre gostei muito de estudar. Então, quando eu terminei o Fundamental 2, eu decidi fazer 2 cursos simultaneamente. Eu fazia o curso de magistério pela manhã e o curso de técnico em contabilidade à noite. E aí, logo depois que eu terminei, que eu concluí o curso de contabilidade, eu consegui um emprego no escritório. Eu queria muito, né, lecionar, mas no primeiro momento eu não consegui. E eu comecei no escritório de contabilidade, eu tinha feito o curso. E não demorou muito para eu perceber que a minha missão de vida não estaria ali, né? Não é nem naquele escritório, mas fazendo aquele tipo de trabalho, né? Fazendo balancetes de despesa-receita, fazendo cálculos. Não seria daquela forma, não seria ali com aquele trabalho que eu encontraria, né? Que eu descobriria a minha missão de vida. Isso ficou muito claro para mim. Mas também não foi com a minha primeira turma, porque assim que eu terminei o magistério, como eu sou do meio do ano, eu terminei o meu curso, eu tinha 17 anos e eu terminei em dezembro. Em fevereiro eu fui convidada para pegar uma turma, para começar a dar aula no próprio colégio onde eu tinha formado. E foi a minha primeira turma, mas não foi com a minha primeira turma, nem com a minha segunda, no meu segundo ano, nem no terceiro ano de docência que eu me deparei, falei, encontrei minha missão de vida, realmente esse é o meu propósito de vida. Não foi. Foi um pouco depois e eu vou contar para vocês como que foi, porque é um recorte muito especial na minha história, na minha vida, que eu trago para você hoje aqui para ilustrar esse texto, essa palavra, tá? E então eu trabalhei em algumas turmas lá no interior, aqui em Belo Horizonte, e depois meu casamento, fui para o interior novamente, para outra cidade, e lá eu não consegui vaga na escola da cidade, na escola da rua. Eu consegui vaga na escola da zona rural. E foi para lá eu fui, para a zona rural, para essa escola aí que me acolheu, onde eu trabalhei e onde eu descobri realmente a minha missão, meu propósito de vida. E lá, nessa escola, essa escola ficava dentro de uma fazenda, e os meninos que estudavam nessa escola, eles eram filhos dos empregados daquela fazenda. Era uma fazenda de plantação de cana-de-açúcar. E era uma escola muito pequena. Nessa escola eram 3 turmas, então tinham 2 professoras que trabalhavam lá e eu cheguei para ocupar a terceira vaga. Então éramos eu e mais 2 professoras e tinha mais uma senhora que trabalhava de forma muito amorosa e cuidadosa, cuidava da escola, cuidava da merenda, cuidava da limpeza, cuidava das professoras, cuidava dos meninos, cuidava de tudo lá. E então foi para lá, nesse lugar aí que eu fui, e aí foi o seguinte, né? Uma realidade diferente daquela que eu até então conhecia, e aqui eu tô falando em termos de docência, como professora. Eu me deparei ali com uma realidade de famílias que trabalhavam muito, mas que não tinham condições de dar
tudo que os meninos precisavam realmente, né? Eu me deparei ali com muita pobreza, né? E assim, eu precisei rever a minha prática docente, porque eu não tinha ali que ficar tão preocupada com a estratégia que eu ia usar para introduzir determinado conceito, determinado assunto com os meninos em sala. Não. Ali eu tinha que me preocupar em arrumar uma estratégia para fazer com que os meninos quisessem ir para a escola. Porque na época da colheita da cana, os meninos deixavam de ir para a escola, eles faltavam às aulas porque eles faziam a conta de que era mais vantajoso ir para o canavial, levando em consideração que eles recebiam dinheiro por dia, pela quantidade de cana que eles conseguissem cortar naquele dia, pelos feixes de cana. Então, eles faltavam muito na época da colheita, e aquilo realmente era algo que me preocupava, né? Claro. Então eu comecei a pensar numa forma, uma estratégia de levar os meninos para a escola, de fazer com que eles não quisessem faltar, né? E assim, a realidade, a vida daqueles meninos, né? Tocou profundamente o meu coração, minha alma, vendo os meninos chegando com o caderno num saco de arroz, às vezes conversando com eles, né, olhando o dever. Eu via o caderno muito sujo, eu perguntava, né, e aí eu escutava os meninos, os relatos, os meninos contando que lá em casa não tem mesa, professora, e eu fiz o dever no chão. Então era assim, era realmente uma realidade diferente, né, e aí ainda tinha que me segurar também para lidar com aquela realidade, sem extravasar que eu estava impactada, tão impactada, né? E aí eu pensei, não, eu preciso arrumar uma forma, uma estratégia de trazer esses meninos para a escola, de que eles não faltem às aulas, né? E eu comecei a investir na merenda. E aí eu falo porque essa escola era uma escola pequena, como eu disse, e não, assim, eram 3 professoras, e uma das professoras assumia a coordenação, e a coordenação era como a direção. Então, quem pegava a coordenação da escola era a diretora da escola, fazia toda a escrita, comprava a merenda, enfim, dava as aulas lá para aquela turma e fazia todo o trabalho que uma diretora de uma escola pequena teria que fazer, né? E eu, quando eu cheguei, tinha uma coordenadora, né, uma professora que era coordenadora, e depois ela deixou a coordenação e eu assumi. Então, no período que eu fui coordenadora, eu pensei, não, eu vou fazer agora, vamos investir aqui, vamos fazer o que a gente pode fazer para trazer esses meninos para a escola, e eu comecei a investir na merenda, porque eu via que a maneira como eles almoçavam, né? Porque a gente fazia um almoço lá muito saboroso, nutritivo, e a festa deles lá na hora daquele almoço, eu prestava muita atenção ali neles, e eu via, vai ser por aqui, vai ser pela comida mesmo. Então a gente servia um lanche, um leite, um mingau no início da aula, um leite com biscoito, um arroz doce, um mingau, e almoço, né? Que o almoço ele era no intervalo, e era realmente um almoço muito saboroso, que aquela senhora fazia para eles com muito amor, muito nutritivo também. E aí sim, a gente começou a perceber que eles começaram a faltar menos às aulas. Depois chegou o frio, né? A época do frio foi realmente também um momento que marcou muito para mim, aqui, né, de vendo os meninos chegando com os pés no chão, frio, muito frio lá mesmo, os meninos chegando descalço, e
sem agasalho. Então eu pensei, eu já vislumbrei assim, vamos fazer uma festa junina aqui, e essa festa junina vai dar um dinheiro, vai render aqui um dinheiro que vai dar para comprar tênis e agasalho para essa meninada toda. E fui partir para investir nessa festa junina, divulgamos essa festa junina, porque festa junina, você sabe aí que todo mundo gosta, eu gosto, e no interior então, pessoas de cidades vizinhas, quando divulga, vão também. Minha família me ajudou muito, foi todo mundo daqui para lá me ajudar, meus pais, meus irmãos, porque era comida, era bebida, eram as fichas, enfim, era muita coisa. E a festa aconteceu, a festa foi um sucesso mesmo, e assim, deu dinheiro para fazer como eu queria. Comprei tênis para a meninada toda, até para os irmãos que ainda não estavam na escola. Todos os meninos daquela comunidade ganharam tênis. Eu consegui uma senhora para fazer casaquinhos de flanela para todos os meninos. E aí comprei a flanela, essa senhora não cobrou para fazer os casacos. E enfim, poucos dias depois da festa junina, a meninada estava toda de tênis e de agasalho, né? E o meu coração sem caber aqui, tamanha alegria e satisfação. E foi lá, naquele pedacinho do interior de Minas, que eu descobri, que eu encontrei o meu propósito, a minha missão de vida. E olha, pode ser que esses meninos nem se lembrem mais de mim, claro, porque quantos professores já passaram pela vida deles, mas eles não têm noção da marca que eles deixaram em mim, do que eles fizeram para mim, por mim. Os olhinhos deles atentos durante as aulas, um respeito, que era uma coisa impressionante, a maneira como eles se dirigiam à professora, o respeito na sala de aula, a alegria e a festa durante o almoço. Então são recortes que eu guardo com muita ternura, com muito amor, remoldurado aqui no meu coração, e é com muita satisfação mesmo que eu conto para vocês, porque é algo que engrandece a minha alma, que alegra muito o meu coração de saber que eu pude fazer isso por aquela meninada, por aquelas famílias também, porque eu sei que de atingir também aquelas famílias, não só os meninos, né, nós, né, eu e as outras professoras também. Bom, e aí eu fiquei naquela escola por pouco tempo, depois eu voltei para Belo Horizonte e eu já sabia, né, que aquela era a minha missão, que eu ia continuar dando aula, e como eu gostava, como eu sempre gostei, gosto muito de fazer isso. Aí voltando para Belo Horizonte, eu trabalhei aqui em 3 grandes colégios, e aqui eu poderia usar uma metáfora diferente para retratar, para representar esse grande que eu estou falando aqui. Cada um desses 3 colégios que eu passei, isso fica para outra história, senão vai ficar muito grande. E aí depois eu continuei dando aula, não nos colégios, mas eu continuei dando aula e recebendo meus meninos, e falo meus porque são muito meus, foram muito meus, são muito meus, porque ficaram comigo durante muitos anos, vieram para mim no Fundamental 2, ficaram até o ensino médio, uns depois do ensino médio voltaram para fazer redação, outros depois continuaram ainda comigo, com irmão que veio, com primo, com prima, enfim, né? Estreitando cada vez mais os laços dessa rede de conexão aí, formada com essa meninada, passando pelo meu caminho, com as famílias deles também, porque o vínculo com as famílias também foi algo maravilhoso na minha vida, sempre foi e é. Eu só tenho que agradecer, né? Agradecer e muito, porque é uma rede de conexões que é tecida com
com muito respeito, com muito aprendizado, com trocas, com muitas trocas e muito, muito amor. E agora eu sinto esse trabalho aqui como uma ramificação também dentro da minha missão de vida. Eu vejo, tem tudo a ver com o que eu fazia na escola, ou mesmo no individual com os meninos, eu vejo que tem tudo a ver. Às vezes a vida nos faz mudar de rumo, às vezes o rumo nos faz mudar de vida, não é mesmo? E é dessa forma que eu vejo aqui o que eu estou fazendo no canal. Cada texto que eu preparo para trazer aqui, eu sinto como se fosse um planejamento de uma aula. Faço rascunho, penso como que eu vou ilustrar, o que eu vou perguntar, de que forma que eu vou provocar. Então, eu sinto mesmo como uma aula. A edição do vídeo, né, eu já contei para vocês que estou aqui apanhando. É um desafio atrás do outro fazer esses vídeos. Acontecem algumas coisas que eu não sei como que acontece e falo, não, eu vou dar conta de resolver esse problema aqui, fazer essa edição e fazer. E a edição do vídeo, para mim, ela tem sido como fazer uma prova, né? Porque eu analiso, eu vejo que efeito que eu vou colocar, a música que eu vou colocar ali, e me sinto como se estivesse fazendo uma prova, porque no colégio, né, eu formatava a minha prova, eu fazia a arte da prova, formatava as imagens, os textos, tudo que eu ia usar. E as minhas provas, quem trabalhou comigo sabe, as minhas provas, elas contavam uma história, as questões iam indo sendo desenroladas, abertas, como você tira gomos de uma laranja, sabe? Então eu tinha muito gosto de fazer, muito prazer de fazer, muita alegria, satisfação, adorava fazer isso. E eu sinto a edição do vídeo um pouco assim, é como se eu estivesse fazendo uma prova. Fico aqui horas fazendo, mas é com muito amor fazendo, sabendo que eu estou entregando aí para você, né? E na certeza de que talvez tenha mudado só o cenário, né? O contexto, mas a missão de vida continua, o propósito continua o mesmo, e a satisfação e a alegria, porque tem isso também, sabe? Quando você descobre o seu propósito de vida, tem uma alegria contagiante que toma conta de você quando você está fazendo o trabalho. Aquilo que faz com que você não se canse, que você não fique exaurido, que você acorda de manhã, que você está no pique, no gás, com a energia toda, que você, nossa, o que eu vou fazer hoje? Como que vai ser isso e aquilo? E você tem isso quando você realmente despertou para você o seu propósito, a sua missão de vida. Eu tenho muita clareza de enxergar e de dizer isso para você. Então, o convite de hoje, meus queridos, claro que é sobre o seu propósito de vida, sobre a sua missão de vida, né? E aí eu venho com uma pergunta, que é o que eu disse lá no início, e eu vou fazer para você agora. Você já descobriu o seu propósito de vida, a sua missão de vida? Eu disse também que talvez você não tivesse resposta para me dar de imediato, não é verdade? Você não precisa responder nem para mim, nem para você. Mas, no tempo certo, se você quiser voltar nessa pergunta, né, quiser se certificar de que você realmente tem o desejo de encontrar o seu propósito de vida, a sua missão de vida, o que você precisa fazer? Bom, esse não é vídeo de dica, né? Os vídeos que eu trago dicas são para o corpo, esse não é um vídeo de dica, mas eu vou dar algumas dicas aqui, né? Você não vai, se você tem o desejo de descobrir qual é o seu propósito de vida, a sua missão de vida, você não vai encontrar, se você, né, tiver aqui, por exemplo, hoje eu vou sentar aqui e vou buscar o meu propósito de vida, eu vou enxergar, quero saber, ficar pensando.
Dessa forma você não vai conseguir descobrir, né? Não vai mesmo. Mas se você tem esse desejo, né, de descobrir qual é o seu propósito de vida, qual a sua missão, canalize isso, né? Coloque isso dentro de você com o máximo de intenção, e preste atenção aos sinais, porque você vai começar a receber insights se você realmente está focado nisso, mas naqueles momentos em que você está desligado disso, né? No momento que você está fazendo algo aí, talvez um momento de lazer, né? No momento de um banho, no momento de uma caminhada, numa meditação, que talvez você tenha um insight que te leva à resposta, que te leva a um possível caminho para encontrar a resposta, né? Lembrando que o nosso propósito de vida, ele tem a ver com os nossos talentos. E assim, todo mundo tem talentos, cada um nasce com os seus talentos, né? E aí é o seguinte, né? O candeeiro, se ele fica debaixo da mesa, ele não clareia e ilumina como poderia se estivesse por cima da mesa, não é verdade? Então, talvez a pessoa que não descobriu ainda o propósito de vida, a sua missão de vida, talvez ela esteja iluminando menos do que ela poderia. E com certeza, uma vida que talvez poderia ganhar mais sentido, né? Um trabalho que poderia trazer mais satisfação. Enfim, tem uma provocação aqui no meio desse convite, né? Você já percebeu que tem, já teve pergunta também. Mas a minha intenção ela é muito amorosa, no sentido de fazer realmente você revisitar, né? A sua jornada até agora, né? Tem gente que passa aí 40 anos para depois encontrar a sua missão de vida. A minha foi de descobrir mais cedo, mas isso não tem tempo, não é o tempo. Como eu disse também, você pode às vezes passar a vida inteira, não tenho missão, não sei qual é a minha missão de vida, não sei se é aquilo, não vai acontecer nada. Então, se tiver aí na sua intenção, no seu desejo, né? Descobrir qual é o seu propósito de vida, qual é a sua missão nessa vida, saiba que tem a ver com seus talentos, tá? E se for realmente algo que você deseja, você vai conseguir descobrir sim, vai sim. E hoje eu quero fazer um agradecimento muito, muito especial para você que está aí me assistindo, partilhando comigo também, porque existe, claro, uma troca, né? Eu passo para você aqui, você manda para mim daí. Então, o meu agradecimento hoje ele é muito, muito especial, tá? Como eu disse, com esse trabalho aqui no canal também, eu sinto que eu estou dentro do meu propósito de vida, que esse trabalho está dentro do meu propósito de vida, é só uma forma diferente da que eu fazia, mas que tem a mesma dimensão para mim, e eu já estou percebendo que estou atingindo as pessoas da forma como eu gostaria, eu vejo pelos retornos. E é isso, o meu desejo é esse mesmo, eu desejo que a minha palavra possa transformar a sua vida, possa levar algo de positivo aí para o seu caminho, tá? Agradeço imensamente todo o carinho, todo o apoio, todo o amor que recebo de vocês, e é também com muito amor que eu agradeço do fundo do meu coração por você estar aqui. Meus queridos, o Deus em mim reconhece e cumprimenta o Deus que habita aí, em você.